Seja bem-vindo ao Chama do Evangelho. Aqui, a palavra de Deus é anunciada para fortalecer a fé, trazer esperança e acender a chama do amor de Cristo em cada coração. Prepare-se para mergulhar nas histórias bíblicas, reflexões e mensagens que transformam vidas. Porque a chama do Evangelho nunca se apaga. Ela ilumina, aquece e renova. Você sabia que o primeiro discípulo a seguir Jesus foi André? Ele pode não ser tão mencionado quanto Pedro, João ou Tiago, mas sua história é inspiradora e cheia de lições para a nossa fé. André foi pescador, irmão de Pedro, e teve um papel fundamental. Foi ele quem apresentou o próprio Pedro a Jesus. Hoje vamos conhecer mais sobre a vida desse apóstolo muitas vezes esquecido, mas que mostrou coragem, humildade e dedicação no caminho do Mestre. Quem era André antes de conhecer Jesus? Antes de conhecer Jesus, André era pescador, morava na região da Galiléia e trabalhava com seu irmão Simão Pedro. André, um homem simples, dedicado ao trabalho e à família. André também demonstrava interesse espiritual, pois era discípulo de João Batista, o profeta que preparava o caminho para a vinda do Messias. Isso mostra que ele buscava a verdade e ansiava por conhecer a vontade de Deus. Foi exatamente nesse contexto que André ouviu João Batista declarar que Jesus era o Cordeiro de Deus. Imediatamente deixou João e seguiu Jesus, passando o dia com ele. Depois, com entusiasmo, contou ao seu irmão Pedro: "Achamos o Messias", e o levou até Jesus. Portanto, antes de seguir Jesus, André já demonstrava sensibilidade espiritual, desejo de servir a Deus e disposição para buscar a verdade. Sua vida simples como pescador contrasta com a grande missão que receberia mais tarde: ser um dos 12 apóstolos e levar a mensagem do Evangelho a outras nações. Seu início humilde ressalta que Deus chama pessoas comuns para realizar obras extraordinárias em seu reino. Como Jesus chamou André? Jesus chamou André de forma direta. André era originalmente discípulo de João Batista. Após ouvir João declarar que Jesus era o Cordeiro de Deus, André e outro discípulo seguiram Jesus. Passaram o dia com ele, e convencido de que encontrara o Messias, André logo contou ao seu irmão Simão Pedro e o levou até Jesus. Além disso, os evangelhos de Mateus 4, versículo 18 ao 20 e Marcos 1, versículo 16 ao 18, relatam que Jesus viu André e Pedro lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus então disse: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Imediatamente, eles deixaram suas redes e o seguiram. Esse chamado mostra a autoridade de Jesus, bem como a prontidão de André em obedecer. Ele deixou sua profissão e estilo de vida para seguir a Cristo, demonstrando fé, entrega e disposição para servir a Deus. Qual a missão do apóstolo André? A missão do apóstolo André era seguir Jesus, anunciar o Evangelho e levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Ele foi um dos primeiros discípulos e teve papel importante ao apresentar seu irmão Pedro a Jesus. Como apóstolo, sua missão incluía pregar as boas novas, curar enfermos e expulsar demônios. Mateus 10, 1, 8. Após a ressurreição de Jesus, André permaneceu com os discípulos, aguardando o Espírito Santo. Atos 1, 13. Embora a Bíblia não relate detalhes de seu ministério após Pentecostes, a tradição cristã afirma que ele levou o Evangelho a outras nações. Sua missão refletia fidelidade, humildade e compromisso com o reino de Deus, servindo como exemplo de discípulo verdadeiro. Como morreu André? A Bíblia não relata diretamente a morte do apóstolo André. Segundo a tradição cristã, André morreu como por causa de sua fé em Jesus Cristo. Relatos históricos afirmam que ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida hoje como Cruz de Santo André, na cidade de Patras, na Grécia. De acordo com esses registros, ele pediu para não ser crucificado como Jesus, por não se considerar digno. Embora esses detalhes não estejam nas Escrituras, são amplamente aceitos pela tradição da Igreja, como parte do testemunho de fidelidade e coragem deixado por André até sua morte. O que podemos aprender com a história de André? A história do apóstolo André nos ensina lições sobre humildade e disposição para servir a Deus. André foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias e não hesitou em segui-lo. André estava atento às verdades espirituais, como mostra sua ligação inicial com João Batista, e teve sensibilidade para reconhecer em Jesus o Salvador prometido. Mesmo sendo um dos primeiros discípulos, André não buscou destaque. Em vez disso, usou sua influência para levar outros até Cristo, como fez com seu irmão Pedro. Sua atitude mostra que o verdadeiro discípulo não guarda a fé para si, mas compartilha com outros. Outra lição importante é sua iniciativa.
No milagre da multiplicação dos pães, André não teve medo de apresentar o pouco que tinham a Jesus. Isso revela sua fé de que, mesmo com recursos limitados, Deus pode operar grandes milagres. André demonstrou abertura ao Evangelho a alcançar todos os povos. Quando alguns gregos queriam ver Jesus, foi ele quem os ajudou a se aproximar. João 12, versículo 20 ao 22, mostrando que o Evangelho é para todos, sem distinção. Principais lições do apóstolo André: estar atento à voz de Deus e pronto para segui-lo. Ter humildade e espírito de serviço. Levar outros até Jesus com alegria. Confiar que Deus pode usar o pouco que temos. Crer na missão de evangelizar todas as pessoas. Que essa mensagem possa fortalecer a sua fé e inspirar o seu coração a viver mais perto de Jesus. Se este vídeo tocou você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos sobre o Evangelho. Que a paz de Cristo esteja com você e sua família. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe grandemente a sua vida.